Boa tarde, amados. É bênção revê-los. Eu quero dizer que a palavra por si só, ela fala e Deus vai falar através de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Agradeço a Deus e declaro a minha dependência do Senhor. Quero honrar os vários mestres que me ensinaram o caminho do Senhor e hoje muitos deles estarão recebendo da minha vida. Por isso, eu me humilho e quero clamar ao Senhor por um milagre, pela palavra que vem do Senhor. Deus já usou o meu amigo particular e companheiro, Carlos Miraida, para falar da igreja, do corpo de Cristo, atuando nessa nova realidade. E eu quero falar de Jesus Cristo como o modelo da obra. Louvado seja o Senhor. Em todo tempo, quero olhar para Jesus como nosso exemplo para fazer a obra. Exemplo para fazer discípulos. Vamos trabalhar algumas marcas de Jesus. A primeira é a oração. Lucas, no capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Um detalhe importante de Lucas 3, 21. Estando ele a orar, o céu se abriu. No batismo, ele já estava orando. Uma marca de oração. Tudo começa pela oração. Lembrei dos meus 3 batismos. O primeiro, eu era bebê e não entendia nada. O segundo foi num grupo tradicional, mas foi o começo de tudo. O terceiro foi num grupo avivado, um tempo novo. Chorava muito, orava, me arrependia dos meus pecados. Jesus, ele foi batizado junto com o povo. Humildade da parte dele. Ele já estava debaixo da obra do Espírito Santo. Jesus, ele orava para vencer uma guerra espiritual. Mateus, no capítulo 4, versículos 1 e 2, sintetizando, a palavra diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus sabia que estava começando uma guerra espiritual. Isso está em Marcos 4, versículos 4 até o versículo 11. Por isso, ele se separou por 40 dias e 40 noites. E a ênfase é essa: oração, palavra e jejum.
Nesse texto de Mateus, Jesus está citando a palavra no livro de Deuteronômio. Ele buscava intimidade com Deus, por isso citava a palavra para o inimigo, e era fruto da oração. É importante lembrar que Jesus Cristo não é sobrenome. Cristo não é sobrenome. É ungido de Deus, consagrado. Creio que Deus quer nos lembrar como começamos. Começamos assim: oração, palavra, jejuns, sacrifícios e humildade. Jesus Cristo, ungido de Deus, começou no poder da oração. Viveu em todo o tempo uma vida de oração e sabia da necessidade de conhecer a vontade do Pai. Temos que lembrar essas coisas, que antes e depois das grandes decisões, Jesus buscava o Pai e sabia que era o melhor momento do dia. Abastecer a vida dele como Deus sempre era melhor do que o que ele fazia. Por isso, precisava falar com o Pai. Se você estudar a palavra, verá que assim foi todo o seu ministério. Vamos dar uma olhada rápida. Antes e depois das grandes decisões, ele buscava o Pai. Aleluia. Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu dentre eles 12. Aleluias. Na escolha dos 12 discípulos, isso a gente vê em Lucas 6, 12 a 16, a palavra diz que ele estava a fim de orar. E eu creio que Deus quer nos colocar a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. Em Marcos 1:35, tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Às vezes perguntamos por que a igreja não cresce, por que as pessoas não são formadas, por que não temos a manifestação dos dons. A resposta, e eu creio que a prática que temos que ter é essa: Jesus passou a noite orando, levantou alta madrugada e foi para um lugar deserto e orava. Eu posso afirmar que essa é a nossa maior necessidade. O primeiro segredo, a primeira revelação é orar, orar e orar. E alimentar-se da palavra e responder com a palavra. Antes e depois das curas, ele gastava horas de orações. Lucas, capítulo 5, versículos 15 e 16.
Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíram para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Aí a palavra diz: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Antes e depois das curas, gastava horas de oração. Nesse último caso, levantou na alta madrugada. E a Bíblia diz que Deus curava através dele. Lucas 5, 15 e 16. A Bíblia diz: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Tudo o que faz tem a cobertura da oração. E, nesse caso, buscou esse lugar solitário. Nós necessitamos desse lugar solitário. Aqui onde eu estou é o meu quarto de oração. Que bom ter esse lugar para buscar a Deus e para ouvir a sua voz. Algumas vezes nos prendemos a fatos, evidências ou milagres da palavra. Mas é importante a gente entender tudo o que acontece antes. Deus movia tudo isso através da oração. Essa tem que ser uma aplicação forte para o nosso coração. Ele foi e é o modelo da oração, porque a palavra diz que ele intercede por nós. Ele vive para interceder por nós. Ele orava para que os discípulos tivessem uma revelação da sua identidade. Lucas 9, 18 a 20. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dize às multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros diziam que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. A oração era para que os discípulos tivessem uma revelação da sua identidade. Mas a palavra diz em Lucas 9, 18 a 20, destacando que ele estava orando à parte. Naquela experiência de Mateus 17, 1 a 8, uma experiência tão tremenda, quando ele chamou lá os discípulos para o monte da transfiguração, Pedro estava com Tiago, João, e a experiência foi tão tremenda que ele pediu que eles morassem ali. Enfim, o tempo não nos permite, mas a verdade é que em todo o ministério de Jesus, a realidade da oração é latente, em toda a palavra. E as conversões e acontecimentos vieram principalmente como fruto das orações, e não somente pregações. A gente sabe que hoje
tem muitas pregações, canais no YouTube, e quantas possibilidades de ouvirmos pregações. Mas Jesus tinha uma necessidade da oração. Eu pergunto aos irmãos, e nós? Esse meu silêncio rápido é importante para Deus nos falar que a gente tem uma tremenda necessidade de orar. Criamos mecanismos, ativismos, movimentos, cursos, etc., mas não oramos como Jesus orou. É por isso que Deus quer nos falar muito sobre esse ponto e renovar a nossa oração. Isso será um milagre para a igreja. Mateus, no capítulo 26, versículos 36 a 39. A palavra diz: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele desenvolveu todo o seu ministério orando. Em Mateus, no capítulo 26, 36 até 39, é a despedida, é o final. E a gente sabe que Jesus sofreu como homem. Ele tinha começado o seu ministério orando no batismo, no primeiro tempo do jejum da palavra. Terminou orando e chamando os discípulos para orar. Temos que compreender isso melhor. Eu tenho clamado ao Senhor para gastar mais tempo orando. Nossa vida de oração tem que mudar. Ele se entristeceu, angustiou-se, ficou com a alma muito triste, convocou os discípulos para vigiar com ele. Pediu ao Pai para passar dele aquele cálice. Mas a palavra mostra que depois da oração, ele teve paz. Em Mateus 26, 40 e 41, a Bíblia diz que ele encontrou os discípulos dormindo. E ele exortou os discípulos sobre isso. Essa palavra é para nos exortar. E eu creio que Deus quer trazer um peso profundo ao nosso coração. Em Mateus 26, 42 e 43, os discípulos estão dormindo outra vez. Era um tempo final. Amados, eu creio que tem uma aplicação tremenda na nossa vida. Temos que renovar esse tempo com o Senhor. No versículo 44, a Bíblia diz que ele foi orar. Jesus suava gotas de sangue
Vamos repetir isso? Creio que não. Mas vamos mergulhar na oração. E Deus vai nos dar experiências específicas e novas. Em 1 Samuel 1,13, Ana parecia embriagada quando orava, pedindo a Deus um filho. Em Hebreus 7:25, a palavra diz que ele vive sempre para interceder por nós. Isso é tremendo. Nós temos que interceder uns pelos outros. No Velho ou no Novo Testamento, desde o início de tudo, somos marcados por muitas experiências com a oração. Cheguei a pensar que a Bíblia é um livro o tempo todo de oração. Os cânticos que nós cantamos têm que ter muita oração para que a gente possa cantar a palavra. Atos, no capítulo 9, no versículo 11, esse homem tremendo que foi Paulo, logo no início do seu encontro com Deus, ele já estava orando. Paulo e Jesus orando. E Ananias, que já tinha comunhão, conhecia a Deus, também estava orando. E a palavra diz que ele foi na casa em que Paulo estava, e impondo as mãos sobre Paulo. Era o começo de muitos milagres na vida de Paulo. Poderíamos gastar horas e dias para falar de como Deus, em todo o tempo, fez a obra pelas orações. É o nosso primeiro chamamento, gastar tempo com Ele, conhecê-lo, chorar com Ele, se derramar. Não chegaremos a lugar nenhum sem oração. O primeiro segredo é a oração. A primeira revelação é orar, orar e orar. Eu tenho aqui uma pequena toalha de rosto, mas algumas vezes eu preciso de uma toalha de banho, porque quero chorar com Deus e orar. Como é a nossa vida de oração? Eu creio que Deus quer nos falar sobre isso, sobre a nossa vida de oração. Deus quer ministrar o nosso coração. Atos, no capítulo 6, no versículo 4, a Bíblia diz assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Romanos, capítulo 12, versículo 12, a palavra diz, na oração perseverantes. Estamos falando de Jesus como o modelo da obra. E nós precisamos ser imitadores de Cristo também nas orações. A vida da igreja só vai mudar quando mudar a minha vida de oração. Não temos mais forças em nós mesmos. Podemos dizer que já tentamos de tudo para Deus levantar a igreja de uma outra maneira. Mas precisamos da oração. Atos, no capítulo 6, no versículo 4, a Bíblia diz, já naqueles dias, havia muitas tarefas que tentavam desviar os apóstolos da tarefa principal,
Amados, notem isso. Qual é nossa tarefa principal? Algumas vezes crescemos, muitos nos conhecem, recebemos muitos convites, nos ocupamos com muitas coisas, mas não nos ocupamos com a oração. Deus me falou muito quando eu vi que esse versículo está nesta ordem. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Vivemos um tempo de muita palavra, ministrações diversas na internet. E tem muita gente que se alimenta do ouvir, ouvir e ouvir, e não tem mudanças. Às vezes falamos de ótimos pregadores, e louvado seja o Senhor por eles. Mas temos que converter estes tempos que estamos gastando, que é muito tempo, em muito tempo de oração. Temos que atentar para isso, amados, que o problema não é começar a orar. Temos orado, mas temos que manter a oração, e como a palavra diz em Romanos 12, na oração perseverantes. E temos muitos exemplos, como em Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8, Jesus disse sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É a passagem sobre o juiz e a viúva pobre, nós conhecemos bem. Isaías, capítulo 62, tem uma palavra viva sobre oração nos versículos 6 e 7. Uma palavra tremenda. E Abacuque, capítulos 1, 2, 3, nos mostra muita oração e nos leva a entender que somos como guarda ou guardas numa torre de vigia que dia e noite velam e clamam pela igreja. A palavra em Isaías fala sobre orar dia e noite e não se calar. 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. Às vezes lembramos de George Miller, que gastava 3 horas por dia de oração, 5 às 8 da manhã. E na biografia dele diz que ele fez 3.000 orações, ou mais de 3.000, e todas foram respondidas. Nos sentimos frustrados, alguns de nós, porque alguns de nós não conseguem manter 30 minutos de oração, ou passamos dias sem gastar um tempo de qualidade com oração. Mas Deus está falando sobre repetir George Miller? Deus não está nos falando sobre isso, mas quer que tenhamos a nossa experiência. Eu tenho que ter a minha experiência. Faça como for, mas resolve isso com Deus, tendo uma experiência clara com Ele. Orai sem cessar é comparado à respiração. Isso é tremendo. Não iremos parar de respirar para orar, mas vamos sempre orar enquanto estivermos respirando. Aleluia! Se Jesus demonstrou essa marca de oração, sendo ele Filho de Deus, recebemos esse recado do Senhor para imitá-lo. E eu quero imitá-lo com a graça de Deus em oração. Eu tenho pedido a Deus
que a minha vida de oração não cesse. Eu sei que é o melhor tempo do dia. Lembrem da oração. A segunda marca é a palavra. Muito tremendo. A gente vê o que Deus faz com a palavra. Jesus conhecia a palavra de Deus. Ele sabia da palavra. Ele citava Mateus, no capítulo 4, que está repetindo Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, quando diz numa parte do verso que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Mateus 4, 7, ele citava Deuteronômio 6, 16, e dizia, não tentarás o Senhor teu Deus. Em Mateus 4, 10, ele citava também Deuteronômio 6, 14, não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos. É muito claro, Mateus 4, 1 a 11, quando a palavra diz que Jesus estava respondendo através da palavra, quando ele foi testado e tentado pelo inimigo, ele responde com a palavra. A palavra estava viva no coração de Jesus. É assim que nós temos que dar todas as respostas. E todas as citações de Jesus tinham como fundamento a palavra do Senhor. Jesus conhecia Deus e respondia segundo a sua palavra. Ele ouviu tudo do Pai. Tão tremendo. Eu quero ouvir tudo do Pai. Quantas coisas temos feito, mas algumas vezes nos falta o fundamento da palavra, o respaldo bíblico, a base em Deus. Muitos vivem uma vida à margem da palavra, mas Jesus sempre quis ouvir o Pai, amar a palavra, ser transformado pela palavra, obedecer à palavra, viver a palavra. Temos que dizer, que delícia é a palavra. Eu tenho me alegrado nisso, como Deus tem quebrantado o meu coração na oração e na palavra. Já temos a compreensão na primeira marca de Jesus que não podemos viver sem oração, mas também não podemos viver sem a palavra. Alguns, depois de alguns anos, querem fazer tudo mecanicamente, sem a palavra. E a Bíblia diz que nós temos que nos alimentar da palavra. João 6 está cheio dessa afirmação. A terceira marca é o Espírito Santo. Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a sua, semelhança. Gênesis 1, 2, desde o início o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em Lucas 3, 22, esse mesmo Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, coisa tremenda. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo.
Nós vimos em Gênesis 1:2 que desde o início o Espírito de Deus pairava ou movia sobre as águas. Os três já estavam lá, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem como fazer a obra se não for pelo Espírito Santo. Quantas vezes nos falta dependência do Espírito Santo? Mas, amados, só vamos ouvir o Espírito Santo através de profunda comunhão com o Pai. Precisamos repetir Lucas 3:22, que a palavra diz que o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Eu quero ouvir isso de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero ser conhecido de Deus. Jesus, desde lá no início, já na primeira batalha, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Em Lucas 4:14, a palavra diz: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Amados, eu preciso ouvir Deus para ir, para ficar, para voltar onde eu tenho que estar. O melhor lugar da terra é o lugar que Jesus tem para mim. Ele começa a sua missão no poder do Espírito Santo. Lucas 4:18-19, a Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, aleluias, pelo que me ungiu. O texto começa dizendo que o Espírito Santo está sobre mim. Queridos, olhando para Jesus como modelo de obra, temos que seguir fielmente essas verdades, ou teremos problemas. Ficaremos limitados, frios, vazios, inconsistentes, vulneráveis, decepcionados, tristes, doentes, inaptos, subutilizados, medrosos, descaracterizados e tantas outras situações que não expressam Jesus na terra. Sempre vai depender dessas três verdades. Vai aplicando isso no seu coração: oração, palavra e o Espírito Santo. Oração, porque Deus dependia do Pai e buscava falar com ele. Palavra, porque ele enfrentou o inimigo e nós temos que enfrentar o inimigo com a palavra. E o Espírito Santo, porque temos que ser guiados por ele em todo o tempo. Lembra que estamos falando de Jesus como modelo de obra para ser imitado. E eu chego nessa quarta afirmação a respeito da formação dos discípulos. É muito importante que a formação dos discípulos ela possa caminhar pela oração, pela palavra e pelo Espírito Santo. Vamos tomar um homem como exemplo, que a questão do fazer discípulos, ele exemplifica tudo
E Jesus foi esse homem que formou Pedro, um homem que eu creio que precisamos conhecer mais na palavra. Abra João, capítulo 21, versículos 15 a 17. A palavra diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe o Senhor. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. A palavra mostra que Pedro tinha uma vida para cima. Ele era participativo, era influente, ativista, estava mergulhado, ele enfiava a cara. Amados, Pedro era escandaloso, intenso, ele se doava, ele era totalmente decidido, louvado seja o Senhor. Como foi o primeiro encontro dele com Jesus? A palavra diz que ele, tendo uma personalidade forte, né? Pedro era expansivo, sanguíneo, falador, cheio de humor, participativo, influente, ativista, escandaloso até, intenso, exagerado. Quando nós temos um primeiro encontro com Jesus, somos tomados por uma convicção divina, um temor, um desespero, humilhação, quebrantamento. Quem se encontra com Jesus fica quebrado. Ele era íntimo de Jesus, junto com Tiago e João, que eram sócios da mesma empresa de pesca. Os três. Ele foi um dos primeiros a se converter. Na sua conversão, ele diz: afasta-te de mim. Falou para Deus: porque sou pecador. Lucas 5, no versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vendo isso, Jesus prostrou-se aos pés. Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim esse cálice, porque sou pecador. Aleluia! Pedro era precipitado, emotivo, inconstante. Pedro, de fato, dava muito trabalho para que Jesus fizesse dele um discípulo. Mas Jesus demonstra por Pedro toda a oração, poder, compaixão, paciência. Ele é exemplo de um domínio próprio, ele estava cheio da plenitude de Deus. Outras revelações também para Pedro ele repartia. E Pedro seguia. Pedro era capaz de cortar
a orelha, porque era impulsivo. Em João, no capítulo 18, no versículo 10 e 11, então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Ao mesmo tempo que diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro era assim. Ele vai dizer: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum acontecerá. Pedro segue necessitado ou necessitando de uma experiência real e segue dando trabalho. E tem que ser repreendido. Poucos instantes depois, Jesus fala: afasta-te de mim, Satanás. Está em Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: afasta-te de mim, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Pedro reprova Jesus e diz isso para ele. Olha como ele é corajoso. Afasta de mim, Satanás, tu és... Jesus diz para Pedro: afasta de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, e fala de uma forma franca, porque cogita as coisas de Deus, não cogitas as coisas de Deus, e sim a dos homens. Amado, Jesus ministra o coração de Pedro com oração, palavra e com o Espírito Santo, dirigindo o tempo todo e dando discernimento. Pedro nega Jesus e chora amargamente. Lucas, no capítulo 22, a palavra mostra: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Em Mateus 26, 75, então Pedro lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Queridos, Jesus primeiro aparece para as mulheres e é um processo de restauração, de resgate de Pedro. Na ressurreição, ele diz para as mulheres: diga aos meus discípulos, e ele destaca, e a Pedro, que estarei esperando por eles na praia. Aleluias! Jesus falou e a Pedro. Marcos 16, 7, a palavra diz: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis. Aleluias! Como ele vos disse. Pedro tinha negado a Jesus, estava decepcionado com ele mesmo.
tinha chorado imensamente ou intensamente, estava em agonia. Jesus agora usa um bisturi para curar o coração de Pedro. O discipulado de Jesus não tem imposições, regras, obrigatoriedades, mas revela o amor a uma pessoa e chama este enfermo, Pedro, pelo nome. Tremendo isso. Temos que voltar ao primeiro texto. E eu não vou ler pela questão do tempo, mas é nesse primeiro texto que Pedro tem uma experiência real. Está em João, capítulo 21, versículos 15 a 18, que nós já lemos. E Deus trabalha com Pedro até colher o melhor de Pedro. E Deus quer colher o melhor de nós. E agora vem a conversão real de Pedro. Jesus perguntou por 3 vezes: você me ama? Tinha que curar a memória da negação. 3 vezes Pedro negou. Pelo milagre da conversão, 3 vezes Jesus perguntou: tu me amas? Temos que estudar para ver esses 3 tipos de amor. Eros, o amor carnal, egoísta, de cama, fogo da carne, de um homem e de uma mulher. Amor que mata, paixão, e paixão mata. Também o amor filéu, o amor fraternal, simpatia, afinidade, amor que expressa o gostar, o amor perene. E o amor ágape, que é o amor de Deus, amor que morre por fulano, que respeita, que se doa, que se derrama, o amor incondicional, consistente. Então, hoje, nós podemos falar para Deus, você e eu, no nosso coração: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo, e tem que vir uma revelação. Pedro se converteu e foi transformado e começou o seu ministério tremendo em Atos. A obra é feita pelo Senhor. E foi nesse momento que Pedro se sentiu limitado, fraco e dependente do Senhor. O tempo todo Jesus está falando conosco e com Pedro: vem, eu vou te mudar. Jesus escolheu Pedro com este amor imperfeito, porque agora Pedro finalmente entendeu: tem coisas que eu preciso saber, não sou perfeito. Então, isso é a conversão. Temos que aprender de Jesus, temos que aprender do amor. Pedro se converte. Isso é uma descoberta. Eu te aceito, Jesus, com amor filéu. Aconteceu com Pedro o que foi forte. Pedro se sentia muito por não ter um amor perfeito. Começar a chorar, se derramar com autenticidade, verdade, honestidade. Diga: Senhor, tu sabes quem sou eu, mas te peço, Deus, dai-me graça, não posso na minha força. Senhor, já não estou iludido sobre mim mesmo. Pedro, de tal maneira, se torna fiel a Jesus até o fim. Não se sentiu digno de ser crucificado como Jesus, mas pede a Nero para ser crucificado de cabeça para baixo. Se imitarmos a vida de Jesus, vamos cumprir nossa missão e termos as pessoas próximas de nós. Jesus é o modelo de obra que transforma o homem. Que Deus nos abençoe. Amém.